Oi, prof, tudo bem? Esse trabalho eu vim falar sobre terraplanismo e as suas principais características. Como justificativa, esse trabalho vem discutir os argumentos sobre essa teoria, a história por trás e seus não fatos, visando muito o porquê que ele não é uma teoria aceita, é uma teoria cientificamente aceita, e o porquê que a Terra é esférica é cientificamente aceita. Seguindo a teoria do evolucionismo, o ser humano foi evoluindo com as espécies, como todo o resto, para assim se adaptar ao meio e se desenvolvendo. Mas seguidores dessa teoria foram na contramão e decresceram qualquer desenvolvimento sobre a astronomia. Mas vamos lá. Quem nunca colocou uma régua na linha do horizonte e afirmou que a Terra era plana? Não é mesmo? Vamos dizer que essa é uma das não provas menos profundas sobre o assunto. Para começar, é importante ressaltar que os seguidores do terraplanismo costumam repetir exaustivamente a planicidade. Segundo eles, o fato de podermos caminhar por centenas de quilômetros pelo Salar de Uyuni, maior deserto do mundo, localizado na Bolívia, comprova que a Terra é plana. Já um outro argumento é um argumento voltado para a religião. Eles acreditam que por outra prova foi o dilúvio, ocorrido na história bíblica da Arca de Noé. Segundo essa tese, a água escoaria para fora da bola giratória, caso houvesse uma inundação daquele porte. Também usando a Bíblia, eles usam muito textos. Então eu trouxe um texto de Isaías, capítulo 40, versículo 21 e 22, e que fala bem assim: Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou? Ou não atentastes para o fundamento da terra? Ele é o que está sentado sobre o ciclo da terra. E por assim vai. O que quer dizer isso? Eles afirmam que, como está escrito círculo, não é uma esfera, então é um círculo, segundo a Bíblia. Então eu coloquei aí também uma fotinho falando sobre como que a Terra, segundo a Bíblia. Se procurar na internet tem várias fotinhos dessa, falando que a Terra é plana e o porquê, cada um fala sobre um versículo. O quarto argumento que eles usam que não é possível fazer voos no hemisfério sul, tipo voos seguidos, sem escala, sem conexão, sem nada. Um dos exemplos que eles dão é de Santiago a Sydney, porque se a Terra fosse plana, ela teria mesmo que passar pelo norte por algum momento, assim. E sem contar que ela não daria por conta da sua distância em relação ao outro. O avião não conseguiria voar. Mas, mas seguindo a Terra sendo esférica, isso não faria sentido por conta que sempre tem uma, uma conexão ou uma escala. Agora, o quinto argumento é um argumento mais sobre a conspiração por trás da NASA. De acordo com essa organização, as agências espaciais promovem uma grande conspiração falsificando explorações e viagens aos espaços. No caso, para eles, a NASA seria uma empresa, de fato, de efeitos especiais, focada em enganar a população, forjando as conquistas espaciais. Já de contramão, indo em contrapartida, os contra-argumentos usados contra essa linda, linda teoria do terraplanismo, eu comecei usando a InfoEscola, que ela fala que terraplanismo é um termo anticientífico e negacionista, utilizada para explicar que a Terra é plana. É uma teoria conspiratória baseada em algumas passagens da Bíblia, em dados sem comprovação da ciência e na imaginação de seus adeptos. A gente sabe que a Terra é esférica desde antes de Cristo. No caso, eu pus Aristóteles, que é de 350 antes de Cristo, que já sabia que a Terra era um globo. Ele observou que dependendo da latitude a qual encontrava-se, você teria uma certa visão sobre uma constelação a qual observasse.
O exemplo mais conhecido é o do Big Dipper, agrupamento com 7 estrelas que não se pode ser visto abaixo de 25 graus do sul, mas pode ser observado em latitudes como 41 graus ao norte. Já indo em contramão com aquela nossa reguinha que a gente põe, a gente pode observar que a Terra é redonda. Segundo o navegador Fernão de Magalhães, no século XVI, ele observou que a partir da sua viagem de circunnavegação, apontou que quando observamos um barco singando na direção do horizonte, percebemos que ele desaparece gradualmente, de baixo para cima, assim indo contra a prova de que quando você mede o horizonte, ele é reto. E aí pôs uma imagem falando de como que ele desaparece ao longo do horizonte. Indo contra a teoria do deserto de Salah Uyuni, o deserto, na verdade, ele segue sim a curvatura da Terra, tendo as características geológicas iguais às de qualquer outra parte do planeta. Mesmo os terraplanistas achando que o nivelamento de Salah Uyuni e outras planícies de sal prova que a Terra é plana, mas eles estão enganados. Enquanto a planície do Sal parece plana, eles ainda seguem a curvatura da Terra. É muito mais uma miragem do que realmente um fato. Agora, indo contra as teorias bíblicas e afins, não vamos argumentar, porque a Bíblia não é também uma comprovação científica de algo, mesmo que não haja provas, tipo, como o dilúvio e coisas parecidas, sem contar que é religião. Então, esse assunto é meio passável, passivo. Já indo contra a teoria dos aviões, que eles não conseguem fazer no hemisfério sul, sem passar pelo norte, na verdade existe sim voos no hemisfério sul direto, como o de Sydney a Santiago, que é um dos exemplos que eles dão que não existem, mas na verdade existe. E é sim possível por conta que a distância não é aquela que dá na plana, é a real da esférica. Então é diferente. Já sobre a conspiração contra a NASA, temos que lembrar que não é só ela a única empresa aeroespacial que afirma e tem provas de evidências que a Terra é esférica. Tem inúmeros satélites, inúmeras empresas que já saíram do planeta e que podem sim afirmar, ter provas, fotos, evidências e tudo mais. Então, é difícil falar que várias estão no mesmo tempo e não faria muito sentido, né? Ai, e sim, óbvio, tem várias milhares de outros indícios que a Terra é esférica e não é plana, e indícios testados cientificamente, o que é muito, muitíssimo importante. E talvez esteja perguntando agora, mas o terraplanismo não trouxe nenhuma contribuição à humanidade? Eu digo, sim, é óbvio que trouxe. Aqui estão alguns memes para você rir um pouco e pensar, graças a Deus, eu tive aula com o Prof. Venilson e aí eu não preciso ficar sendo um povo que passa vergonha na internet. Então eu pus quatro memes na internet. E foi basicamente esse meu trabalho. Muito obrigada por ter assistido, muito obrigada pela paciência. Desculpa por não fazer desenhos bons e nem escrever muito bem, mas foi de coração.